Nessa terceira parte, nós vamos continuar os nossos estudos e ver um pouco mais sobre o uso de ferramentas estatísticas na genética molecular. Agora, os marcadores do cromossomo 2. Nós temos aqui o M10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17. Então, vamos ver aqui o que deu significativo. Então, temos não significativo, não significativo, significativo. Né? Se a gente olhando 5% de probabilidade, o p-valor foi 1,21. Se fosse olhando a 1% de probabilidade, seria não significativo. Então, temos aqui a 5%, nós temos esse marcador. Aqui, não significativo, não significativo, não significativo, não significativo e não significativo. Então aqui a gente tem o F crítico, considerando 5% de probabilidade e considerando 1% de probabilidade para esse tamanho de amostra, para essa situação que a gente escolheu aqui. Então, o que isso ajudaria a gente? Porque se a gente achou um efeito significativo, quer dizer que quem tem a marca ou quem não tem, a gente achou diferença significativa entre os dois tratamentos, ter a marca ou não ter a marca molecular. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente essa marca, a presença dela ou a ausência, está marcando um QTL importante, um ou mais genes de grande importância para a característica de ganho de peso. Então, quando tem a marca, tem o QTL, e quando não tem, ou vice-versa. Então, nós encontramos um marcador importante. Vamos saber qual que é, se é quando tem que está associado ao QTL, ou quando não tem, eu teria que ver as médias também, né? Então, é sempre assim? Não, a maioria dos casos que utilizados hoje em dia são SNPs. E SNPs são codominantes, né? Então, geralmente, utiliza-se como se fosse uma regressão. 1, 2 e 3, né? Então, a gente tem, na verdade, 0, 1 e 2. Se o indivíduo é homozigoto, heterozigoto ou homozigoto. Então, a gente utiliza como se fosse uma análise de variância da regressão. Seria possível aqui. Existem outras ferramentas também. Existem ferramentas que consideram as posições dos pares de base e levam isso em consideração para fazer uma análise de regressão. Tem outros que utilizam meramente a informação dos marcadores moleculares para compor uma matriz de parentesco, em vez da matriz de parentesco médio, que diz, por exemplo, que eu tenho um parentesco de 50% com meu pai, 50% com minha mãe, 50% com cada uma das minhas irmãs, e se eu tiver uma meia-irmã, isso seria 25%. E aí primos, vai reduzindo esse parentesco. Então, eu com você, provavelmente temos um parentesco zero nessa matriz de parentesco. Quando eu ligo aqui eu e você aqui, ou aqui você e aqui eu. E teria um parentesco zero. Se fosse utilizando a informação dos marcadores, a gente visse assim, olha, a gente tem, sei lá, 100 mil marcadores. Qual que é a porcentagem de marcadores incomuns que eu tenho com você? E a gente usasse isso para fazer uma composição da nossa semelhança genômica. Então, em vez de usar o nosso parentesco médio, que é zero, porque a gente não tem um ancestral comum que deu genes tanto para mim, quanto deu genes para você, o mesmo indivíduo aqui, Pelo menos a gente não conhece ele, né? Não teria esse indivíduo para fazer essa conexão. E quanto mais distante, menor a proporção de genes incomuns que a gente tem. Quanto mais próximo esse parentesco, esse ancestral comum, né, maior o parentesco entre os indivíduos, né? Então esse é o parentesco médio que a gente vai ver no próximo melhoramento.
Só que no parentesco médio ele é bem preciso no sentido que eu e a maioria dos alunos, vocês aqui da sala, não temos parentesco médio, porque a gente não conhece nenhum ancestral comum entre a gente. Mas se fosse parentesco genômico, a gente pode ter um monte de marcador em comum. Então vamos supor que eu e você temos 5% de parentesco genômico pela proporção de marcadores genéticos que a gente tem em comum, pela nossa semelhança genômica. Então a gente teria uma informação muito mais acurada de todo indivíduo. Assim que nasceu, a gente já saberia, coletou o DNA, a gente já saberia o parentesco dele com um monte de indivíduos, mesmo que não tivesse fenotipado ele ainda, para predizer o valor genético dele com uma característica. Então nós ainda vamos ver o que é isso. Não sofra, não arranque os cabelos, porque isso não vai cair na prova essa parte aqui, ó, que eu estou falando de genômica, porque isso é assunto para outra disciplina. Você ainda nem viu o parentesco médio, então não caiam os cabelos, por favor. Então, o que é importante para essa? Como é que era feito antigamente, né? Então, quando surgiu a primeira vez, alguém foi lá e tentou. Por que a gente não tenta fazer uma associação estatística entre o marcador e a característica quantitativa? Então, se tem ou não tem a marca, qual que produz mais e se tem diferença realmente entre eles. Porque pode ter diferença matemática, mas todos fazerem parte do mesmo conjunto. Uma diferença só ao acaso, uma diferença residual. E pode ser que são dois conjuntos diferentes, um está aqui, um está aqui, cada um com a sua própria, os dois com variâncias homogêneas, né? Mas cada um com a sua média um pouco distinta. Então a gente tem diferenças entre médias. Então a gente pode ter ser um conjunto só, ou pode ser que realmente ele possua efeito sobre essa característica e existe diferença estatística entre as médias, que essa diferença não seja simplesmente ao acaso, essa diferença seja devido ao efeito de algum QTL que está ali próximo a esse marcador, e esse marcador é um marcador bom, ele está marcando, né? Então vamos começar do início e à medida que a gente for avançando no curso, a gente vai aprendendo novas coisas e somando. Vamos fazer um exemplo aqui de curiosidade desde o início, certo? Então, como que a gente tem a tabela da nova? A gente tem a fonte de variação, tem os graus de liberdade, tem a soma de quadrados, os quadrados médios e temos o nosso F calculado. Nosso F calculado, a gente vai olhar na tabela o F tabelado e vai comparar. Se o F calculado for maior que o F tabelado, a gente rejeita H0. Se o F calculado for menor ou igual ao tabelado, a gente vai ficar com H0. H0 pressupõe que não existe diferença significativa entre os tratamentos, que nesse caso são os marcadores. Se tem ou não o marcador, que só tem duas classes. Seria, tem um marcador, recebe o valor sim, e não tem, recebe o valor não. Olha, um experimento balanceado. Ó. A gente tem 6 indivíduos com e 6 sem a marca. E aqui nós temos as médias de produção da característica. É um experimento bem reduzido, é só para a gente ter uma ideia. Para que a gente vai fazer aqui 100, 1000, 10 mil indivíduos? Então é muito melhor a gente trabalhar com o menor número possível, de forma que a gente entenda, com o procedimento mais simples possível, que vocês já viram em estatística. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a correção. A correção, a gente vai somar todos os valores observados. Então, esse mais esse, 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 mais esse. Então, a gente vai somar tudo, elevar ao quadrado e vai dividir por 12, né, que é I vezes J. Então, temos 2 tratamentos e 6 repetições cada um. Então, temos 12 repetições. Vai dar o quê? Então, dividido por 12, vai dar isso aqui, ó. 8.973.510,8. Agora nós vamos calcular os graus de liberdade, o grau de liberdade do marcador. Quantos
tratamentos a gente tem? Quantos marcadores? Tem ou não tem. Então são dois tipos, né? Então são duas classes. 2 menos 1 dá 1. Então aqui a gente tem 1 grau de liberdade para o marcador. Quantos graus de liberdade a gente tem total? Total é IJ vezes 1. Então 2 vezes 6, 12, menos 1, 11. Então aqui a gente tem 11. E para o resíduo é o total menos o do tratamento, que é o do marcador aqui. Então 11 menos 1 é 10. Então já temos 1, 10 e 11. Agora falta calcular a soma de quadrados total, a do marcador, que é o do nosso tratamento, e a do resíduo. Então para calcular a total, é muito simples. A gente vai fazer o quê? O somatório dos quadrados dos valores observados menos a correção. Então é esse aqui elevado ao quadrado, mais 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 esse aqui elevado ao quadrado e mais esse aqui elevado ao quadrado. E isso vai ser subtraído pela correção, que veio daqui. Então obtivemos 12.376,25. A nossa soma de quadrado do marcador, a gente vai somar primeiro tudo que está no tratamento. Então vamos somar tudo que está aqui, ó. Isso mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Somou, obteve um valor aqui, eleva ele ao quadrado. E vamos somar tudo que está aqui, ó. Tudo que está aqui, vamos somar, colocar aqui e elevar ao quadrado. E depois a gente vai somar o quadrado desse com o quadrado desse, certo? Então, ó, os valores, 3 pontinhos aqui, elevado ao quadrado, mais os valores, 3 pontinhos, elevado ao quadrado. Então, isso tudo menos a correção, né? Vai dar quanto? Vai dar 6.302,0833. E quanto que vai dar a nossa soma de quadrado do resíduo? Para calcular a soma de quadrado do resíduo, a gente vai pegar a total e vai subtrair a do tratamento. Então, nós temos 12.376,25 menos 6.302,0833. Isso vai dar 6.074,1667. Para calcular agora os quadrados médios, o quadrado médio do tratamento do marcador molecular é o que? A soma de quadrado do marcador dividido pelo grau de liberdade do marcador. E a do resíduo é o que? O quadrado médio do resíduo é igual a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. No caso do marcador, a gente só tem um grau de liberdade. Então, vai ser igual a soma de quadrados. E no caso do resíduo, a gente tem 10 graus de liberdade. Então, a gente vai dividir a soma de quadrado do resíduo por 10, vai dar 607,4167. Para encontrar o F calculado, a gente vai dividir o quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do resíduo. Então, vai dar isso aqui, dividido por isso aqui, vai dar 10,3752. E aí a gente vai pegar a tabela F 5% de probabilidade e vai pegar 1 grau de liberdade para o tratamento e 10 para o resíduo. E vamos encontrar o valor aqui, ó, de 4,96. Esse valor aqui, ó, calculado, é maior ou menor que 4,96? Ele é maior que 4,96. Então a gente vai rejeitar a nossa H0. Então, os nossos tratamentos não são significativamente iguais, né? Existe diferença entre eles. Então, a gente descobriu um possível marcador que pode estar marcando um QTL, uma região responsável por uma grande parte da variação
dessa característica que a gente está mensurando. Por quê? Quando a gente encontra a presença da marca, ocorre um aumento significativo nos valores encontrados, né? Então, na média dos indivíduos com a marca é significativamente diferente e maior do que a média dos indivíduos sem a marca. Então, olha só que interessante, você podia criar um mapa. Então tá aqui o cromossomo 2, aí você criava um mapa dele e colocava aqui, ó, o seu F calculado, né? Então é uma possibilidade de você trabalhar, ó. Esse aqui foi o único que foi maior que o nível aqui do ponto crítico de 5% de probabilidade. E nenhum foi maior do que 1% de probabilidade. Olha que interessante, geralmente quando você verificar isso aqui, ó, marcadores próximos vão estar mais valores maiores de F junto com esse marcador que você conseguiu detectar um efeito significativo. Às vezes é comum, quando você tem uma densidade maior de marcadores, ó, vamos supor que a gente tivesse uma maior densidade aqui, ó, você tem uns mais altos, mais baixos e tal, mas é comum num local onde você tem um marcador com um grande efeito, você encontrar outros marcadores com efeito significativo também. Então, o que está acontecendo? O QTL tem algum lugar ali, está aqui, por exemplo, e tem mais de um gene marcando ele, ou está mais de uma região, uma região maior, então, ou tem mais de um. Então, às vezes não é só esse gene que vai estar marcando ele, outros genes também vão estar marcando ele, porque estão próximos também. Ó. Então a gente tem um problema quando a gente utiliza essa técnica, por exemplo, que a gente falou. Por quê? Porque se a gente tentasse ver o efeito e repetisse individualmente para cada marcador, vários marcadores iam detectar o mesmo efeito repetido. Se você achasse que você fosse somar todos esses efeitos e achar um super indivíduo, não ia achar, porque muitos marcadores estão fazendo um papel aqui redundante, né? Porque eles estão marcando o mesmo QTL. Então, uma alternativa, por que a gente não analisa simultaneamente mais de um marcador? Então, vocês não viram na estatística análise fatorial que eu analisava mais de um fator simultaneamente? Então, às vezes, eu tinha interesse em avaliar se era uma ração proteico-energética, ao mesmo tempo que eu tinha interesse de avaliar se o desempenho, por exemplo, desses animais também, se eu fizesse, sei lá, um enriquecimento ambiental ou não fazer um enriquecimento ambiental, ou qualquer outra coisa que vocês pensarem. Quando eu tinha mais de eu tinha classes de um tratamento e tinha um outro tratamento diferente, possuía classes também, queria analisar conjuntamente, eu podia fazer esse tipo de análise, né? Então vocês viram na estatística, analisando mais de uma característica simultaneamente. Será que eu não poderia fazer isso para os marcadores? Sim ou não? Até que poder você pode, não quer dizer que o resultado vai ser bom. Porque, ó, vamos supor que a gente pegasse todos os marcadores e fizesse uma nova só. Então aqui nós temos a fonte de variação e os graus de liberdade. Se a gente estivesse gastando 1 grau de liberdade para cada marcador, então a gente teria o quê? Teria sobrando só 12 para o resíduo dessa vez. Mas aí até tá ok. Mas se a gente pensar nos SNPs, que a gente tem algumas espécies aí que tem chips de 100 mil marcadores. Então, se eu tivesse uma amostra que eu coletei utilizando 10 mil animais, então menos 1, então temos um total de 999 graus de liberdade. Só que aí vamos supor que a gente tem isso tudo aqui, ó, de marcador, cada um perdendo 1 grau de liberdade. Então, eu ficaria com isso tudo menos isso aqui, ó, eu ficaria com grau de liberdade negativo por resíduo. Então não tem como não. Ó. Se eu não tenho a variância dentro, como é que eu vou
estimar algum efeito. Mas vamos supor que isso não fosse problema, que eu tivesse uma população grande, muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Isso também não é verdade, porque não é igual um experimento de fatorial que você foi lá e delineou e se você pudesse ia delinear assim, ó, uns 16 aqui, 16 aqui, 100. 16 em vez de a gente tinha 30, né? Vamos supor que aqui você tenha 32, 16, 16. Aí você ficar com o quê? 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui. Você teria como ver não só a variância dentro e a variância entre, como também se existe interação entre ter um marcador e não ter, e um outro marcador, por exemplo, o segundo marcador, e não ter. Até aí tudo bem, né? Mas vamos supor que seu experimento não foi delineado assim, não dá para você impor aonde, qual indivíduo vai ter ou não vai ter a marca, você tem que simplesmente coletar e descobrir qual que tem e qual que não tem. Então ele é meio observacional, né? Você pode até delinear quais marcadores você quer analisar assim ou não, mas você não pode infringir qual indivíduo vai ter ou não vai ter. Então não tem como você fazer isso, né? Então é muito provável que você acabe encontrando esse tipo de situação. Ó. Você tem aqui ó, 15 com... Então aqui você tinha dos 16, ó, 8 estava aqui e aqui, 8 aqui e aqui, olha só que balanceadinho. Agora esse aqui, olha só que interessante, você tinha 15 com, 15 sem. 15 com, 15 sem. Podia ser 16 também, para combinar com o outro, ó. 16, 100, 16, 16, 16. Em vez de ocorrer 8 e 8, ó, todos os 16 ocorrem junto aqui. Ó. Quando tem uma marca, tem a outra marca também, porque esses dois marcadores estão muito próximos um do outro. Então, na hora que eu detectar um efeito, não tem como eu detectar o efeito desse marcador e separar do efeito desse. Porque toda vez que aparece esse aqui com, aparece aqui com, e toda vez que aparece esse sem, aparece aqui sem. Então é impossível dissociar qual efeito é desse fator ou desse fator. Então, daí já fala que é uma mentira se eu falar que se eu der valores tentando dissociar aqui, ó, mesmo que eu consiga usar uma maquiagem que me saia um valor, não vai estar correto. Então aqui é a mesma coisa, só que aqui foi o contrário. Ó. Quando ocorreu 100 desse, ocorreu com desse. Ó. E quando ocorreu com desse, ocorreu 100 desse. Então tá como se fosse, você viu naquela aula cis e trans, como se fosse uma situação trans, né? Você tem uma marca está associada com não ter a marca do outro, né? Então, não tem como você dissociar o efeito de um fator, de um marcador, do efeito do outro marcador. Impossível. Então já não teria como, nesse caso aqui. Imagina isso, você trabalhando com um volume muito grande de marcadores e você tendo todo esse problema. Então não foi fácil. E ainda não é a análise de marcadores moleculares. Por isso que eu falei com vocês que antes separou, a genética molecular separou da genética quantitativa. Então era meio que dois caminhos totalmente diferentes e depois acabou tendo que juntar, porque você precisava de novas ferramentas para tentar analisar isso aqui. Então tinha esses problemas de grau de liberdade, problema de não conseguir dissociar bem para separar o efeito de cada marcador por causa de dependência, né? E problema de balanceamento. E aí, ficou alguma dúvida? Não deixe de entrar no fórum de discussão, discutir com os colegas, com o professor, monitores, estude os materiais e referências recomendados e não se esqueça de fazer os exercícios. Eu estou te esperando lá no fórum, tá?